Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta, depois de tirar uma mini pausa dos resumos de corrida. Primeiro, eu queria explicar porque algumas pessoas pediram para eu fazer um resumo da Turquia, mas é que eu não tinha muito a dizer assim. Eu mais passei raiva porque, mais uma vez, a Mercedes errou a estratégia e porque foi uma punição que era para não ter saído muito cara pro Lewis e acabou saindo muito cara. Então, assim, ia ser basicamente isso o vídeo. Esses eram os únicos fatos mais emocionantes que eu tinha a mencionar. Claro, né, isso é um exagero, tinham algumas outras coisas que valiam pontuação, mas não o suficiente para gravar um vídeo, eu achei, e por isso eu acabei não gravando. E esse final de semana em Austin, eu acho que talvez desse para dizer que também não aconteceu tanta coisa assim para valer um vídeo quando a gente fala de ações entre pilotos, porque a ação ficou bem concentrada em poucas pessoas. Mas ainda assim, tem vários pontos interessantes a comentar. Mais uma vez, eu passando um imenso ódio, porque aparentemente esse vai ser um mood até o final do ano. Toda semana um nervoso diferente, mas ao mesmo tempo parecido. Enfim, no final das contas, o que eu acho é que tem bastante coisa que aconteceu hoje que pode ser determinante no campeonato. Mas nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, do porquê, logicamente, agora o caminho seria mais fácil para a Red Bull e o que está acontecendo com a Mercedes, afinal. Antes, eu só queria fazer dois avisos, antes que alguém venha comentar aqui embaixo. O primeiro é que semana que vem sai o vídeo do Gasly, então assim, por favor, tá? Um pouquinho mais de paciência, porque semana que vem sai. Eu tô só esperando algumas coisinhas se acertarem pra eu conseguir gravar. Mas assim, fé no pai, que vai dar tudo certo. E a segunda coisa que eu queria dizer é que Interlagos está chegando e eu vou em Interlagos. Então eu queria perguntar se vocês têm interesse que eu faça algum vlog mostrando meu caminho até lá ou a minha experiência lá, qualquer coisa do tipo, porque eu não sei exatamente de onde é o meu público, se a maioria do pessoal é aqui de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, ou se tem mais gente que é de fora de São Paulo e que não vai vir até São Paulo para assistir a corrida. Então assim, se vocês tiverem interesse, também comentem aqui embaixo que eu posso planejar alguma coisa, algum tipo de vídeo que vocês queiram assistir sobre a corrida aqui no Brasil. Enfim, né, sem enrolar mais, vamos pro GP dos Estados Unidos, pro GP de Austin. Começando, obviamente, pela sexta-feira, que eu acho que já é um ponto ali fora da curva pra gente comentar que a Mercedes teve um desempenho excepcional, assim. Me prometeram que a Mercedes estava adulterada, que era, assim, um remake da Ferrari de 2019 com um motor totalmente pirateado e proibido pelas regras, e que dessa vez a Mercedes tinha inventado novos truques para tunar o carro e que por isso eles iam bater a Red Bull, né? Eu acho que a Turquia criou uma expectativa de que a Mercedes tinha melhorado muito o carro, tinha conseguido imprimir mais velocidade. Mas assim, eu sempre fui do time que achava um pouco equivocado falar que a Mercedes tinha achado o ouro do tesouro só porque teve um bom desempenho na Rússia e na Turquia, porque de certa forma já era esperado, já era território da Mercedes e ainda assim não foi um desempenho, nossa, a Mercedes está sendo suprema e a Red Bull um lixo. O Verstappen conseguiu dois ótimos resultados, considerando que em uma das corridas ele tinha levado uma punição e largado lá de trás no grid, que foi a corrida da Rússia. E ainda assim ele conseguiu um pódio. Então, por mais que a Mercedes tivesse mostrado que finalmente estava recuperando o carro para ser mais parelho com a Red Bull, e isso sim é um motivo de comemoração, ainda assim eu acho que dizer que a Mercedes tinha encontrado a vantagem em relação à Red Bull foi muito prematuro. E no final das contas, foi mais uma vez aquilo que eu sempre falo, que é o meu lema quando o assunto é esporte, que a expectativa é inimiga da felicidade. Porque quem se empolgou com as notícias, ou com a performance mesmo, né? Porque o Bottas também foi muito bem nessas duas corridas. Mas quem levou isso em conta, junto com a performance de sexta, ficou completamente iludido de que ia ser um final de semana dominante para a Mercedes. Porque assim, na sexta-feira, a Mercedes tinha um
segundo de vantagem para os carros da RBR. Era um negócio assim, 1 segundo na Fórmula 1 é um mundo, né? Como diriam os especialistas. Mas eu não me deixei levar, eu fiquei, isso aqui não vai ser real. Porque assim, gente, eu acho que eu já mencionei aqui por cima que eu não acompanho religiosamente os treinos livres. E é um pouco por isso, assim, sabe? Porque jogo é jogo, treino é treino. E principalmente o TL1 e o TL2, muitas vezes são muito diferentes do que a gente vê no classificatório e até no TL3, em que os carros já treinam um pouco mais para como vão ser as voltas no classificatório. Por isso, eu particularmente não sou assim, nossa, super preocupada de anotar na agenda para assistir o TL1 e o TL2, porque é um treino, né? Os caras estão lá para poder ver como o carro está funcionando na pista, para ver quais são os problemas, quais são os defeitos, quais são os ajustes a mudar. Inclusive, o Hamilton pediu para a equipe mudar alguns ajustes em relação ao TL1 e o TL2 para o sábado, que aparentemente não deram uma diferença super positiva. Eles não falaram, não souberam dizer se atrapalhou, se chegou a atrapalhar, mas o fato é que não levou algum tipo de vantagem para o Hamilton no sábado. Mas enfim, eu só queria mencionar isso aqui porque eu acho que certas vezes as pessoas, principalmente que assistem há menos tempo, ficam muito apegadas à ideia de que a gente precisa ver tudo de quinta-feira a domingo para ser um bom fã, para ficar por dentro. E assim, a sexta-feira é muito sobre as equipes entenderem o carro, mais do que a gente. Mais do que a gente estar pronto para fazer uma projeção para o domingo, é sobre as equipes poderem ver onde elas podem melhorar para sábado e para domingo. Então, se você não tem tempo para ver, ou tá trabalhando, estudando e etc, esse recado aqui é para você. E agora vamos seguir, porque apesar de jogo ser jogo e treino ser treino, na sexta-feira já teve treta. Tipo, a galera começou cedo, que foi o famigerado dedo do meio do Max pro Lewis. Assim, gente, né? Aquele clima gostoso, clima de amizade, de confraternização de final de ano entre as equipes, entre os pilotos. Basicamente, o que aconteceu foi, no TL2, o Max tinha passado o Lewis, porque o Lewis estava ali meio de lado, e aí o Max ficou lento, porque ele estava esperando o Gasly, que estava um pouco à frente, começar a volta dele para o Max começar a própria volta. Só que nisso, o Lewis, que estava um pouco mais para trás, foi passar o Max de novo, porque o Max estava lento. E aí o Max não gostou disso e os dois começaram a disputar posição. Disputar posição no treino livre 2. Sem palavras. E no final das contas o Lewis passou ainda o Max e aí o Max mostrou o dedo do meio e falou que o Lewis era um idiota. E ficou aquele clima gostoso e amistoso, né? O Max tenta evitar a todo custo nas entrevistas. Ele fala que ele não gosta de alimentar esse tipo de assunto, esse tipo de suposição. E ele sempre reforça que já teve muitas disputas e tudo mais. Só que eu acho que ele tem que entender que, obviamente, ele xingar o cara que está competindo diretamente ao título com ele vai criar muito mais repercussão do que ele brigar com o Ocon. Sabe? Isso é óbvio, gente. Você não precisa ser um gênio pra saber que isso vai criar mais repercussão. E assim, né? Querendo ou não, você dar o dedo do meio pro cara que está competindo ao título com você e chamar ele de idiota, dá material pras notícias. Não é exatamente como se estivessem tirando do mais absoluto nada, como várias vezes realmente a imprensa faz, né? Tira conflitos do mais absoluto nada. E só fazendo uma observação sobre isso aqui, que essa semana o Max Verstappen anunciou que não estará na próxima temporada de Drive to Survive, porque ele não quer alimentar as narrativas que são criadas pela Netflix. E sim, a Netflix cria narrativas porque o Drive to Survive não é feito para fãs de Fórmula 1 que acompanham a categoria há anos, é feito para pessoas que acompanham há menos tempo, e por mais que várias pessoas que assistem Fórmula 1 gostem, eu particularmente gosto, assim, porque eu sei diferenciar muito bem o que é realidade do que não é. No final das contas, é entretenimento para quem é menos inserido na área, para quem é menos inserido no automobilismo, e não tem problema nisso também, sabe? Porque, no final das contas, é um programa bem inofensivo, assim, sabe? Cria umas manchetes que são um pouco equivocadas, mas também não é nada que mude a vida do piloto, sabe? Transforme, assim, a personalidade dele ao extremo. Enfim, eu realmente, como comunicadora, acho que ele não leva muito bem e com muita sabedoria, e ele só torna as coisas piores, sabe? Porque quanto mais ele rebate, quanto mais ele fala, pior vai ficando. Mais manchetes a imprensa consegue criar em cima das críticas que ele faz. Agora, indo pro sábado, foi aí que o castelo de cartas dos fãs da Mercedes desabou.
né? A felicidade, a expectativa, o favoritismo, porque assim, a RBR foi dominante o sábado inteiro, desde o TL3. Por isso que eu digo que eu acho que a sexta-feira, quando tem o TL1 e o TL2, não tem o Sprint Quali, ela pode ser muito enganosa para a pessoa que já se apega às expectativas desde o início, assim, que independente das melhorias que a Mercedes conseguiu fazer no carro nas retas, para ganhar velocidade nas retas, elas não tinham tanto efeito em Austin, que inclusive foi algo que o Horner comentou, que as mudanças que a Mercedes fez no carro deles, elas foram boas, elas foram benéficas, mas elas seriam mais potentes em alguns circuitos, como foi o caso da Turquia e da Rússia, e menos em Austin. Não que elas seriam nulas nos Estados Unidos, mas elas seriam menos eficientes. E essa mudança que eu tô falando foi na suspensão traseira do carro da Mercedes, para poder ganhar velocidade no carro. Isso não é legal. Eu posso fazer um vídeo depois explicando um pouquinho mais sobre isso, porque assim, é uma explicação um pouquinho complexa, que daria uns 10 minutos aqui de eu falando. Isso é um novo formato, inclusive, que eu tô pensando em fazer, assim, de vídeos mais curtos explicando partes específicas sobre regulamento e sobre funcionamento técnico dos carros. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um piloto desse formato, com esse vídeo sobre a Mercedes e a suspensão do carro deles, porque realmente foi um tópico bastante polêmico, mas o que importa é que eles fizeram essa mudança que deu mais velocidade pro carro deles na reta. Mas enfim, voltando pro sábado aqui, foi um dia dominado pela RBR, inclusive o Pérez teve um sábado e uma sexta-feira boas, fortes assim, que prometeram bastante. No final das contas ele realmente entregou, né? Ficou ali em P3, mas o destaque ficou na conta do Verstappen e do Lewis. O Lewis teve um Q1 e um Q2 péssimos, assim, que ele não ficou nem nas 4 primeiras posições, a maioria do Q1 e do Q2, e aí no Q3 ele tirou uma volta voadora do mais absoluto nada, da cartola, e ainda conseguiu um P2, com o Pérez em P3 e o Max em P1, com uma volta também muito boa. No final da volta, inclusive, começou a cair umas gotas de chuva no circuito, e o Max ficou meio, meu Deus, tá chuviscando, o que eu faço agora? Isso vai aumentar rápido, eu vou conseguir terminar essa volta? Não vou conseguir. E no final das contas ele conseguiu a pole position, mesmo com as gotinhas de chuva, porque assim, né, tudo tá colaborando, tenho que mencionar isso aqui também, tá? A sorte de campeão realmente está do lado de Max Verstappen, com a chuva, com tudo, e isso não é uma coisa que eu tô tentando tirar o mérito dele, tá, ou qualquer coisa do tipo, porque ele realmente teve um ótimo final de semana, muito consistente, e também, claro, sem deixar de mencionar que a RBR tá fazendo um trabalho muito forte, enquanto a Mercedes tá vacilando uma vez atrás da outra. Terminando aqui as observações sobre o sábado, outro destaque positivo foram as Ferraris, um ótimo desempenho do Leclerc, largando em P4 para variar, e também excelente desempenho do Sainz, largando em P5. Tirando o RBR e Mercedes da cena, essa é a outra competição que está bastante em evidência agora, né? A competição entre McLaren e Ferrari pela terceira posição no Campeonato de Construtores. E agora, 24 de outubro de 2021, eu diria que parece que a Ferrari está vivendo um momento melhor que o da McLaren. Assim, deixando bem claro a data em que eu tô gravando isso, porque as coisas mudam muito rápido, né? Ainda mais quando a gente fala da temporada de 2021, que cada corrida é realmente uma corrida ali, não dá pra você fazer uma análise geral das coisas como se estivesse sendo muito consistente, né? Como se as coisas estivessem seguindo uma lógica bonitinha. Mas tanto Leclerc quanto Sainz vivem bons momentos. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar, que há algum tempo, algumas pessoas comentaram aqui no canal, e foi uma discussão super legal, inclusive, aqui nos comentários, sobre o Sainz estar melhor do que o Leclerc nesse ano, né, de 2021. Porque, de maneira geral, eu acho que é meio que um consenso que o Leclerc é um piloto mais completo do que o Sainz, analisando a carreira por inteiro e a idade do Leclerc, e etc, etc, etc. Valeria um vídeo separado, e que eu ainda pretendo fazer sobre companheiros, né, sobre as duplas desse ano. No final do ano vou fazer uma revisão separada sobre isso, mas o que eu acho é que as boas performances do Leclerc, de maneira geral, elas são mais apagadas, né? Ele termina várias corridas em P4, mas você não ouve o nome do Leclerc. E querendo ou não, isso impacta como o público enxerga o 2021 do Leclerc. Porque quem não vai mais a fundo para poder saber como foram as corridas dele,
não sabe de nada. Quem não é visto não é lembrado, como diria o ditado. E isso acontece muito com ele, assim. De corridas que ele tem que são muito consistentes, você nem ouve falar o nome. Ele passa muito tempo da corrida isolado, como foi o caso hoje, por exemplo, na corrida de hoje. Ele ficou muito isolado ali no P4, né, longe do Pérez, mas ao mesmo tempo muito longe do P5. Se eu não me engano, ele abriu 28 segundos para o P5, o que mostra uma performance impressionante do Leclerc, mas é um P4, sabe? Não é bom o suficiente para você chegar lá e dar sua entrevista no pódio falando sobre o que você fez no dia, como foi o caso do Pérez, mas ao mesmo tempo é bom porque você está muito longe do resto do pelotão, né? Do resto do meio do pelotão, inclusive do seu próprio companheiro. Já no caso do Sainz, quando ele tem boas performances, normalmente elas envolvem ultrapassar, envolvem ele tendo que superar um box swing, envolvem vários fatores que fazem com que ele fique mais em evidência, e isso ajuda na impressão de que ele está tendo um ano melhor que o do Leclerc. Isso sem contar com o fato também de que o Leclerc é um cara extremamente azarado, né? Já teve 2 DNFs esse ano. O que eu diria que é, assim, incontestável, porque quem tá melhor esse ano, Leclerc ou Sainz, eu acho que realmente é uma coisa a ser discutida e que é muito da opinião individual de cada um mesmo, mas o que eu acho que surpreende a respeito do Sainz é o fato de que ele chegou na Ferrari com aquele estigma de o cara que vai esquentar o lugar para o Mick Schumacher, para ser um tapa-buraco até o final de 2023. E ele mostra com essa temporada que ele é muito mais do que isso, que ele tem muito mais potencial para oferecer muito mais à Ferrari do que isso. Porque assim, ele tira leite de pedra quando a Ferrari quer impedir que ele faça isso. Quando a Ferrari não coopera, quando a Ferrari faz tudo para que ele tenha uma corrida péssima, ainda assim ele consegue resultados decentes, como ele conseguiu hoje, por exemplo, e já fez a mesma coisa outras vezes. Então, para resumir a ópera, o que eu quero dizer é que no vídeo do final do ano eu quero entrar um pouquinho mais em detalhes sobre quantas vezes a Ferrari errou com cada um, os azares que cada um teve, mas dá para dizer que o Sainz tem uma performance surpreendente, porque a expectativa em relação a ele era uma, e ele excedeu muito essas expectativas, sabe? E ele faz mais coisas impressionantes do que o Leclerc esse ano, né? Que quando ele tem boas performances, são performances discretas. Acho que já falei tudo que queria falar sobre isso, e agora indo pro outro lado dessa competição, indo pra McLaren, fiquei muito feliz de ver mais uma corrida boa de Daniel Ricciardo, assim, desde o sábado, né? O classificatório dele foi bom, ele classificou uma posição acima do Lando Norris, classificou em 6º lugar, o Lando largou em 7º. E assim, apesar da McLaren ter perdido para a Ferrari tanto no sábado quanto no domingo, porque eles fizeram ali os dois no sábado, né, que foi Leclerc, Sainz, depois veio Ricciardo e Lando, e no domingo foi uma combinação um pouco parecida, mas mais misturada ali, vamos chegar lá. Mas enfim, apesar da McLaren ter perdido para a Ferrari no sábado e no domingo, é muito importante para a McLaren que o Ricciardo tenha performances melhores, porque durante muito tempo, durante várias etapas, o Norris estava carregando o resultado da McLaren sozinho. E assim, numa competição tão acirrada por um 3º lugar, não tinha como isso continuar, sabe? Então é muito importante e muito significativo para a McLaren que o Ricciardo tenha conseguido um resultado muito mais decente esse final de semana e assim, realmente tenha apresentado uma melhora na posição que é normal para a McLaren, sabe? Porque querendo ou não, Monza foi absolutamente atípico e agora esse final de semana a gente já viu uma disputa um pouco mais fiel à normalidade. E nessa disputa mais fiel à normalidade, o Ricciardo conseguiu ter um bom resultado. Finalmente sair daquela zica do não sei o que está acontecendo, mas não consigo guiar esse carro direito. E agora comentando sobre o Lando, que estava abaixo dele, eu acho que essa vai ser uma das poucas vezes que vou mencionar o nome dele nesse vídeo. Ele ficou na 7ª posição, foi um final de semana ok, mas muito apagado de Lando Norris, mas destacando aqui que ele não teve um final de semana péssimo, é só que durante muito tempo a gente estava acostumado a ver o nome dele ali no topo, competindo por pódio ou pelo P4, P5, e esse final de semana foi mais atípico nesse sentido, dele ter ficado bastante apagado, mas a largada ali que foi emocionante, dele e do Ricciardo competindo com Sainz por posição, e depois disso, niente. Mas
Muitas pessoas deram niente pra gente esse final de semana, então não foi uma exclusividade de Lando Norris. E de resto, em relação ao sábado, eu acho que dá pra destacar os 3 pilotos que levaram punição por troca de peças do motor, que foram o Russell, o Alonso e o Vettel. O Russell largou em último, o Alonso em 19º e o Vettel em 18º. E essas posições foram decididas pelo classificatório, porque é assim que a regra funciona hoje em dia, quando várias pessoas mudam as peças. E obviamente não posso esquecer que nosso garoto Valtteri Bottas levou outra punição, né? Porque ele trocou uma peça pela 6ª vez e por isso o Bottas foi punido com 5 posições no grid de largada. Ele tinha classificado em P4 e largou em P9 atrás do Gasly. E agora, finalmente, chegamos ao domingo, o dia em que eu estou gravando esse vídeo. Primeiro, eu queria fazer uma observação que talvez seja um pouquinho impopular, de que eu odeio os horários das corridas na América. Porque, obviamente, é legal não precisar dormir cedo na sexta-feira e no sábado para assistir o classificatório no sábado e a corrida no domingo, mas, ao mesmo tempo, eu passo o dia inteiro ansiosa, na expectativa do evento do final da tarde. Então, assim, eu não tenho como tirar proveito, sabe? A minha ansiedade não me permite aproveitar o sábado e o domingo até a hora que chega o classificatório e a corrida. E isso me consome. E hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo mais de meia-noite, na verdade já é segunda-feira. Porque assim, terminou super tarde a corrida, né? Então aí eu tive que pensar, assim, vapt-vupt no que eu ia falar nesse vídeo pra conseguir gravar ainda hoje e soltar. Atrapalha a vida da pessoa ansiosa, do produtor de conteúdo. Sério, assim, eu sei que é difícil acordar às 10 horas da manhã, mas depois dá pra tirar um cochilo, sabe? E depois viver sua vida normal. Mas o fato é que eu tive um pesadelo com a largada, assim, de verdade. Eu dormi, eu tive um pesadelo que o Hamilton batia no Verstappen logo no começo e eu fiquei, meu Deus do céu, tá me afetando. Gostar de Fórmula 1 me afeta, acaba com a minha cabeça. Porque assim, né, era a expectativa que todo mundo na internet tava falando desde ontem, quando acabou o classificatório. De quando Verstappen e Hamilton vão bater. Não era nem uma questão de se vão bater, era uma questão de quando. Porque claramente nenhum dos dois ia tirar o pé. E obviamente a pressão estava mais em cima do Hamilton, também porque o Pérez estava largando de P3 na parte limpa da pista, né? Então estava bem fácil para o Pérez atacar o Hamilton e às vezes o Hamilton perder a posição até para o Pérez, em vez de pegar a posição do Verstappen. E nas últimas corridas, o Lewis vem aí de um pequeno histórico de largadas ruins, em que parece que ele esquece de acelerar na hora que as luzes vermelhas apagam e acaba ficando para trás. Então a tensão tava a mil de acontecer alguma besteira, mas o que vimos foi uma aula, uma masterclass de largada de Sir Lewis Hamilton. E assim, gente, eu valorizo muito uma boa largada, né? Tanto que em outros resumos em que o Lewis largou mal, eu meti o pau, porque eu não suporto piloto que larga mal, assim. É um negócio que me tira expectativa de vida. Eu amo ver um piloto que larga bem, que ganha posições, que sabe competir, que sabe frear. E foi assim, tudo. Sabe, isso foi tudo que o Lewis fez. O Max ainda tentou pressionar o Lewis de uma maneira muito burra, porque ele acabou escapando demais, né? Ele acabou forçando demais e escapou e quase perdeu a 3ª posição. Ele teria perdido, inclusive, se o Pérez não estivesse ali atrás, né? Mas isso é outra coisa que eu quero destacar aqui. Hoje foi mais uma, assim, prova, mais uma amostra de quanto é importante e de quanto é bom você ter um apoio de um segundo piloto, sabe? Que é o que eu sempre falo sobre o Bottas também, né? Que ele foi um bom coadjuvante do Lewis Hamilton durante muitos anos, mas o Pérez cumpre muito bem essa função e hoje foi um dia em que o Verstappen precisou, em certos momentos, que o Pérez estivesse ali, sabem? Que foi vantajoso o Pérez estar ali e que o Lewis sentiu o fato de que não tinha um piloto Mercedes ali perto para poder ajudá-lo. E a largada de hoje é um bom momento para exemplificar isso, porque o prejuízo do Max poderia ter sido muito maior se não fosse o companheiro dele logo ali atrás. No final das contas, o Lewis pegou a 1ª posição,
mas com uma vantagem muito tímida. Ele não conseguiu abrir uma distância para o Max. Na maior parte do tempo em que o Lewis estava na liderança, ele ficou ali no intervalo de 1 segundo para o Max, com o Verstappen com o DRS aberto, né, com a asa móvel aberta ali para facilitar a ultrapassagem, e o Max conseguia chegar bastante, mas não passar. E esse é um negócio que eu acho que também é outro ponto assim de destaque da corrida de hoje, que chegar não é passar. Como eu sempre falo, já falei várias vezes aqui, o negócio é o quanto você está próximo de conseguir passar esse piloto, sabe? Onde ele consegue abrir mais distância de você, porque o negócio era, o Max conseguia chegar muito perto do Lewis nas curvas, mas aí chegava nas retas e o Lewis recuperava a vantagem que ele precisava para ficar à frente. Tanto que o Max falava, eu tô mais rápido do que ele, e ele realmente estava, o carro dele estava melhor já naquele momento, mas eu não consigo passar. Então eu já queria levantar esse ponto agora, porque um pouco mais pra frente ele vai voltar a ser relevante em uma estratégia que a Mercedes decidiu tomar pro Lewis. Enfim, eu sei que aí, com essa confusão aí de o Max conseguir chegar, mas não conseguir passar, a RBR decidiu investir na ideia do undercut, que é outro calcanhar de Aquiles da Mercedes esse ano, que foi basicamente parar o Max antes, com a ideia de que quando o Lewis parasse, ele não ia conseguir mais voltar à frente do Max. O tempo que os pilotos estavam perdendo em um pit stop em Austin era em média 20 segundos, isso assim, né, numa parada normal, que não fosse uma parada lenta como as da Ferrari. E aí o Max parou, isso ainda no começo da corrida, tá? Se eu não me engano foi na volta 10, mas eu vou colocar aqui na tela porque obviamente eu não lembro tudo de cor. E ele voltou 18 segundos mais ou menos atrás do Lewis, mais uma vez colocando todas as informações certinhas aqui na tela. Vou pesquisar porque lembrar tudo de cabeça é muito difícil. E assim, o que importa é que ele já voltou 20 segundos abaixo do Hamilton. Então, se o Hamilton parasse logo em seguida, ele já voltaria atrás do Max. Mas voltaria perto atrás do Max, sabe? Talvez ali lado a lado, dependendo de como fosse o pit stop da Mercedes. Então, a ideia mais óbvia naquele momento era que a Mercedes mantivesse o Lewis mais tempo na pista para que ele tentasse chegar aos 20 segundos de vantagem. 20 segundos ou mais, que era o tempo que ele ia perder no pit stop, e assim ele não levaria o undercut, que eu mencionei agora, que o undercut é isso, né? O Max parar antes para conseguir ali ficar a menos de 20 segundos do Lewis e o Lewis não conseguir mais voltar na frente. A Mercedes tinha uma outra opção, que assim, seria uma iniciativa muito rápida, teria que ser muito rápida, de na hora que a RBR chamou o Max para os boxes, chamar o Lewis logo em seguida, sabe? Ali na mesma volta, uma volta depois, para ir para os boxes, e assim não dá tempo do Max tirar essa vantagem, tirar mais a vantagem do Lewis. Mas como a Mercedes não fez isso, que realmente tem que ser um chamado ali imediato, sabe? Viu que a RBR chamou o Max, chama o Lewis também. Como a Mercedes não fez isso, a outra opção óbvia, lógica, seria essa de manter o Lewis mais tempo na pista para tentar fazer ele abrir essa vantagem organicamente. E assim, na hora que eles chamaram o Lewis para ir para os boxes 3 voltas depois, na minha timeline ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, do que estava passando na cabeça da Mercedes. Porque assim, 3 voltas é muito pouco para o Lewis tirar qualquer coisa do carro dele em relação ao carro do Verstappen, que estava com pneus novos e voando. Porque assim, ele voltou logo atrás do Ricciardo, o Max, quando ele parou. O Ricciardo foi zero resistência. Zero mesmo. E logo em seguida ele tinha o Leclerc, que, coitado, né? Assim, o carro é difícil ainda, gente. O carro da Ferrari não é um carro bom, não é um carro que tem cacife para poder competir com uma RBR, então o Max também passou rapidão. Enquanto isso, ali o Lewis estava guerreiro sozinho, porque o Bottas... Alguém viu o Bottas? Eu não vi o Bottas, sei lá, ele largou lá, né, de 9º lugar. A maior vantagem do Bottas, inclusive, foi que o Gasly abandonou, porque a suspensão do carro dele quebrou. Já de início, né, antes de largar, o carro do Gasly estava meio zicado ali, com um problema de motor, mas isso eles conseguiram resolver, mas no final das contas, a suspensão do carro do Gasly quebrou, ele teve que abandonar, e isso foi, assim, o highlight da corrida do Bottas, porque de resto...
Não tem muito o que dizer. Inclusive, queria pontuar aqui que não é anormal as suspensões quebrarem nesse GP, nesse circuito, porque assim, quando dava foco nos carros, dava pra ver bastante que era um, assim, touro mecânico, né? Os carros fazendo assim, é muito ondulada ali, porque é uma coisa a mais a pensar, né? Porque sua suspensão pode quebrar assim, só com um contato ali com o asfalto, com o tipo de asfalto. Infelizmente, não foi um final de semana muito afortunado pro Gasly. Mas enfim, tô me perdendo, gente, tô divagando. Voltando aqui, o Lewis estava lá na batalha solitária dele, falando pra equipe que os pneus estavam bons pra poder ficar mais tempo ali, pra poder seguir essa estratégia que eu mencionei antes, né, de ficar mais tempo na pista e conseguir tempo ali no braço mesmo. E ainda assim a Mercedes chamou ele 3 voltas depois. No final das contas, a Mercedes escolheu ficar no meio do caminho. Eu até tô tentando achar entrevistas com a justificativa do porquê eles escolheram não chamar imediatamente ou deixar ele mais tempo, porque assim, eu realmente queria ouvir a explicação do porquê isso pareceu uma ideia inteligente em algum momento para a Mercedes. O que eu penso é que talvez eles tenham visto que o Lewis não estava conseguindo responder na pista, que o Verstappen estava muito rápido e o Lewis não estava conseguindo responder, então que basicamente o Hamilton nunca ficaria a 20 segundos do Verstappen, independentemente de quantas voltas ele ficasse ali, e aí seria meio elas por elas, parar com 3 voltas ou com 10 voltas. Cheguei com uma das minhas interrupções rotineiras, só para dizer que saiu entrevista com os engenheiros da Mercedes explicando a situação da estratégia e tudo mais, e eles falaram mais ou menos isso que eu disse agora mesmo, que eles tinham uma expectativa X a respeito do desempenho dos pneus médios no carro, e o desempenho foi bastante inferior, quando o assunto é velocidade mesmo, sabe? Que eles esperavam que o Lewis ia conseguir ganhar muito mais performance com os pneus médios do que ele realmente ganhou. E aí, no final das contas, eles chegaram à conclusão de que a melhor pedida teria sido parar bastante cedo, assim, na volta 8, sabe? 2 voltas antes do Max. Mas que eles não teriam a coragem de fazer isso, e aí quando eles viram a situação em que eles tinham se metido, já era tarde demais. Eu achei um discurso péssimo, assim, porque basicamente eles admitiram que tinha uma possibilidade de vencer e se não fosse aquilo, acabou-se, não iam vencer mais de maneira nenhuma. E, sabe, pelo amor de Deus, vamos repensar, vamos recalcular a rota e tudo mais. Mas enfim, acho que também eles foram pegos de surpresa pelo Checo parando logo em seguida, logo depois do Max, porque aí era uma coisa a mais pro Lewis pensar, e também pelo calor de Austin, porque estava bem quente no dia da corrida, e isso é um elemento a mais que acaba pesando bastante nos pneus e na performance dos carros e dos pilotos, né? Então é isso, só queria dizer porque eles se justificaram depois da corrida. Tanto que quando o Lewis volta imediatamente atrás do Verstappen, né, depois da primeira parada, o Verstappen consegue abrir 3 segundos, 4 segundos, assim, em coisa de 1, 2 voltas. Então, realmente, o carro da RBR estava muito mais equilibrado, além de o Max não ter errado mais depois da largada ruim, né? Isso é uma outra coisa aqui que eu quero destacar, porque eu não gosto do Verstappen, isso é público, eu não escondo isso de ninguém, isso não muda nada na vida dele, nem na minha, mas eu não gosto dele. Ponto, não gosto. Independentemente disso, eu falo quando eu acho que ele teve um bom dia como piloto, e hoje foi um excelente dia dele como piloto depois da parte da largada. Ele não cometeu erros e isso é muito importante para alguém que quer ser campeão. E a equipe dele também, apesar de não ter feito pitstops brilhantes, porque a Mercedes fez paradas ligeiramente melhores, ainda assim eles fizeram paradas corretas, apesar de não ter sido o auge deles nesse aspecto. Bom, e depois disso continuou sendo uma corrida de estratégia. O Verstappen fez mais uma parada para colocar duros e nisso a Mercedes pediu que o Lewis ficasse mais tempo na pista, para tentar ganhar algum tempo em relação ao Max, para o Lewis parar e ainda assim voltar perto do Max. Isso aconteceu? Não aconteceu. O Lewis parou e voltou ali 8, 9 segundos atrás do Max, o que é bastante. Ainda faltavam muitas voltas para o final, 15 ou 16, algo por aí, mas ainda assim, o Max estava correndo muito bem. Mesmo com pneus mais velhos, ele não estava perdendo muito ritmo de corrida e pelo menos até aquele momento, a Mercedes não estava mostrando um ritmo tão forte assim
para o Hamilton conseguir tirar 1 segundo por volta, sabe? Chegar perto cedo o suficiente para encostar e passar. E nisso eu queria aproveitar o segundo gancho para comentar a segunda escolha equivocada da Mercedes no dia, que foi a escolha de pneus nessa parada do Hamilton. Porque muitas pessoas, inclusive eu, esperavam que eles fossem colocar ou macios ou médios, por serem os pneus mais rápidos, que ajudariam o Hamilton a chegar mais rápido no Verstappen. Mas aí, na hora que o Hamilton parou, a Mercedes colocou pneus duros. Eu diria que dá para entender a escolha dos pneus duros em vez de médios ou macios, porque o negócio era que o Hamilton tinha que ter a força para chegar no Verstappen e para passar do Verstappen. E médios e macios poderiam desgastar muito rápido, e aí na hora que o Lewis chegasse no Max, ele não teria o potencial para passar, porque já teria gastado tudo chegando até o Max, sabe? Então eu acho que a ideia com os duros seria de que o Lewis conseguisse chegar no Max com um pouco mais de lentidão, mas chegasse com os pneus mais íntegros para conseguir chegar e passar. Uma das poucas coisas sensatas que eu ouvi hoje na transmissão é o fato de que os 2 últimos segundos para você encostar no cara que está na sua frente são os piores, os mais difíceis de você tirar. Porque você conseguir essa aproximação no momento certo, o cara que tá na sua frente estar dando o máximo, não estar escondendo o ouro, porque o Max ainda conseguiu fazer voltas rápidas no final da corrida, então assim, ele manteve a diferença estável com isso, sabe, tirando o que sobrava ali do carro e que ele tava economizando, inclusive porque os pneus dele estavam muito desgastados. Tudo isso são coisas que contam para você vai conseguir chegar, mas vai conseguir passar? E no caso do Lewis, ele terminou a corrida a menos de 2 segundos do Max, mas não foi o suficiente. Mais uma vez, eu diria que o problema pra mim foi a largada, sabe? Porque me encheu de esperanças e de adrenalina e de... Será que realmente ali o favoritismo vai chegar no domingo? Pra depois pisar nos meus sonhos e me deixar triste. E ainda tinha jogo do Corinthians simultaneamente, ou seja, eu preferia ter ficado dormindo, eu preferia ter tirado uma soneca, sabe? Depois ainda vi o Victor Clay vestido de Justin Bieber no Domingão com o Hulk. Eu assim, não sei se todo dia eu vou perder, mas hoje eu perdi. Hoje eu perdi. Estou me sentindo derrotada. Acho que esse vídeo vai transmitir um pouco isso. Uma coisa também que eu quero destacar é que muitas pessoas usam esse ano como se ele fosse um validador ou um invalidador da carreira do Lewis. E não é, sabe? Independentemente dele perder ou não esse ano, isso não vai anular os outros anos. O fato de que ele ganhou 7 títulos. Porque ele já perdeu outros títulos para super pilotos e isso não fez dele um piloto pior, sabe? Inclusive, acho que boas competições são momentos de crescimento para os envolvidos. Mas ver a supremacia acabar desse jeito é um negócio que me deixa fula da vida, se deu pra reparar. Eu fico muito brava, porque a gente sabe que em algum momento as supremacias acabam. Não dá pra ganhar pra sempre, isso é óbvio, né? Mas que pelo menos deixe de ganhar com dignidade, sabe? Assim, fazendo as coisas certinhas, pelo menos se ajudando, não trabalhando contra si mesmo. E não é algo que a Mercedes está fazendo, e isso me deixa enfurecida. A Mercedes comete vários pequenos erros em várias etapas, sabe? Cometeu na Turquia também, né? Em que era para o Hamilton ter conseguido um pódio e não conseguiu, e enfim. Esse foi o resultado da corrida, né? Com o Max em primeiro, Lewis em segundo e o Pérez em terceiro. Com a performance tímida, não tem muito o que falar sobre o Pérez, assim, só que ele fez uma observação de que ele ficou sem beber água a corrida inteira, porque o caninho dele que tá no carro quebrou na primeira volta, então ele tava passando muita sede. Mas também o que ele ia fazer, sabe? Passar o Verstappen? Não pode, então, sei lá, justificado. E aí o Leclerc em P4, que mais uma vez, como eu falei, performance discreta, mas ele ficou muito à frente do P5 e um P5 muito bom de Daniel Ricciardo. E aqui voltando a mencionar, né, a competição entre Ferrari e McLaren pelo terceiro lugar, muito importante esse P5 do Ricciardo, mas ao mesmo tempo, né, depois lá pro final, para P7 e P8, tem o Sainz e o Lando.
E assim, ou seja, na competição entre os pilotos, a McLaren perdeu nas 2 vezes e isso pode ser uma coisa muito prejudicial para a equipe. Esperamos aí que a McLaren apresente um resultado um pouco melhor no México, no Brasil, apesar de eu ter mencionado que eu acho que a Ferrari vive um momento melhor. Mas assim, né, se estende até dezembro, então ainda tem muita água para rolar e as pistas são muito diferentes entre si. Então, vamos ver aí como fica essa competição. E em relação a RBR e Mercedes, a RBR é favorita no México e no Brasil. E esse é o X da questão, sabe? Eu acho que o principal problema da Mercedes é que Sochi, Turquia e Estados Unidos eram, em teoria, os pontos fortes. Era o momento para a Mercedes se recuperar, para a Mercedes conseguir dar uma avançada em relação a pontos, para depois receber os resultados ruins que são esperados em México e no Brasil, e isso não veio, sabe? E não veio muito por culpa da própria Mercedes. Hoje eu ainda diria que seria muito difícil para o Lewis conseguir ganhar, sabe? Mas a estratégia acabou com a chance, com qualquer chance que ele tinha de fazer isso. Foi a última pá de cal, sabe? Quando as coisas estão difíceis, você não precisa dificultar ainda mais. É isso, sabe? Esse é o negócio. Se tá difícil, se tá complicado, se as chances são baixas, você não precisa ir lá e acabar com qualquer chance de que isso aconteça, sabe? Porque existia ali o 5% de chance da estratégia certa da Mercedes funcionar se eles tivessem encaixado tudo direito, principalmente depois da largada muito boa do Lewis. Foi excepcional e naquele momento era o momento para a Mercedes pegar o gás ali daquela largada excelente e falar, beleza, vamos pensar aqui na estratégia, porque dá pra ganhar, sabe? Você não entra derrotado assim, ainda mais quando no começo já dá tudo certo. E na Turquia eu acho que foi ainda pior, sabe? Porque o Lewis estava ali com um pódio na mão, merecidamente, facilmente, entre aspas, e a estratégia da Mercedes ferrou com tudo isso. E ele precisava daquele pódio e era uma coisa extremamente possível, sabe? Não era tipo, vamos fazer matemática aqui de X, Y, Z coisas acontecendo pra gente conseguir esse pódio ou pra conseguir a vitória hoje, por exemplo. Não, era uma coisa lógica. Logicamente a Mercedes estaria naquele pódio. E eles perderam aquele pódio. Então assim, é por isso que eu digo que hoje, logicamente falando, usando a lógica apenas, a RBR tem tudo para ganhar esse título com o Max. De construtores, eu acho que ainda está um pouquinho mais em aberto porque o Pérez é ligeiramente inconsistente, mas usando a lógica, o Max vai ser campeão esse ano. E eu falo isso assim... Ai, não falo isso feliz. Eu falo isso consciente, mas triste. Mas é fato, sabe? Ele tá tendo um ano muito consistente, com pouquíssimos erros, tanto dele quanto da RBR. Nos finais de semana em que ele erra ou a RBR erra, o Lewis também acaba de alguma maneira sendo prejudicado, né? Na maioria deles, ali teve uma exceção ou outra, como em Silverstone, mas é uma coisa muito rara. E aqui a gente tá falando sobre 22 corridas, um calendário muito longo. E assim, quando a Mercedes tem tudo para ter um dia bom em relação à RBR, eles fazem o que fazem. Então, assim, usando a lógica, tá difícil. Eu não diria que é impossível, porque, mas mais uma vez, 2021, faltam 5 corridas. Depois da América, ainda tem Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Eu acho que o campeonato chega em Abu Dhabi em aberto. O que eu não sei, assim, o que dizer, porque Abu Dhabi normalmente é uma corrida muito chata, em que o classificatório acaba sendo a parte mais importante, porque é muito difícil de ultrapassar no domingo. Então, não sei ali qual a minha expectativa se o campeonato realmente chegar em aberto em Abu Dhabi, mas é 2021, então quem sabe até Abu Dhabi fica emocionante, muitas coisas acontecem, porque, né, no final das contas, por lá, normalmente a única parte legal são os donuts no final da corrida, né, porque acabou-se mesmo, não vai mais usar aquele carro, então eles estragam o carro inteiro dando donuts, e talvez tenha a comemoração do campeão. Arábia Saudita, também não sei assim o que esperar, porque o autódromo nem tá pronto e falta pouquíssimo para a corrida. Então, realmente não sei o que esperar. Tá cheio de barro para todo lado. Eu não sei o que dizer. Eu tô com medo mesmo, sabe, de estrutura, assim, de como vai estar esse asfalto, de como vai estar esse circuito. Então, eu não sei muito bem o que esperar para projetar aqui para vocês quem vai ter uma vantagem, até por ser um circuito novo. E nas corridas das Américas, eu diria que México
muito difícil para a Mercedes, e existem boatos de que a Mercedes vai usar o México, que já é uma corrida naturalmente ruim para a equipe, para trocar mais componentes do motor do Lewis, porque seria o lugar em que ele levaria menos desvantagem, e ele não trocou o motor inteiro na Turquia, né, esperando que ele ia ter um bom resultado lá. Não rolou também, mas agora no México provavelmente ele vai trocar as outras peças, porque esse motor da Mercedes tem alguns probleminhas de confiabilidade, e a pior coisa que poderia acontecer para o Lewis é ele abandonar uma corrida por quebra. Seria assim o pesadelo, e ainda na corrida seguinte ter que trocar o motor, porque aí seria desvantagem 2 vezes, quebrar por causa do motor e levar punição na corrida seguinte. Caos. E no caso, como a Mercedes está o puro suco do desastre, eu não duvidaria. Então, por favor, Mercedes, troque logo, aproveite que México não é nosso negócio para trocar. E o Brasil, eu diria que talvez seja mais imprevisível por causa do clima, né? Porque aqui chove, não chove, dependendo de quando chover, é ruim, é bom. Então, assim, eu diria que é a mais imprevisível, mas, historicamente falando, a Mercedes não é muito amiga do Brasil, assim. Não é um negócio deles, e o Max sempre vai muito bem aqui no Brasil, né? Então, mas eu tô definitivamente tomando um pouco de ódio desse conceito de favoritismo e tudo mais, porque prometem, chega na hora H, a gente só se ferra, então, quem sabe, né? Vou manter aqui a minha mísera esperança. E de resto, o que eu quero destacar aqui é que teve atividade além da ponta. Não foi assim uma corrida que ofereceu muito pra gente ver, muitas disputas e tudo mais, mas tiveram alguns pontos emocionantes. Eu mencionaria primeiro como destaque aqui Alonso e Giovinazzi, que na verdade tudo começou com Alonso e Kimi Raikkonen. Lembrando aqui que o Alonso largou do final por causa do motor, mas enfim, eles estavam disputando a posição e aí o Alonso empurrou o Raikkonen para fora da pista, mas o Raikkonen ainda conseguiu a posição. So, Michael, can I just confirm we can overtake off the track if we're going around the outside of another car, yeah? No, you can't overtake off the track. Well, that's what Raikkonen's just done. Understand? So it's okay. No, it's not okay. But it's okay for Raikkonen. No, it's not okay for anyone. Mas o negócio é, o Kimi não tinha para onde ir. Então, quando ele ganhou a posição do Alonso, foi considerado um movimento legal. Inclusive, os comissários chegaram a investigar, mas eles analisaram a situação, a posição em que o Alonso colocou o Kimi e decidiram que, no final das contas, o Kimi não tinha feito nada de errado, ele tinha feito o que ele podia fazer. E logo em seguida, o Alonso teve uma disputa mais ou menos parecida com o Giovinazzi, mas dessa vez o Giovinazzi deixou espaço para o Alonso. E o Alonso saiu demais e se beneficiou disso tendo outra opção, porque o Giovinazzi não forçou ele para fora da pista. E nisso o Alonso foi obrigado a devolver a posição para o Giovinazzi. Enfim, no final das contas, o Alonso teve que devolver a posição para o Giovinazzi e em seguida o Giovinazzi teve que devolver a posição para o Alonso, porque também teve uma outra confusão parecida entre os dois. Então essa foi a parte talvez mais emocionante ali do final do grid, junto com o Vettel também teve algumas disputas e ainda conseguiu terminar nos pontos na 10ª posição, o que foi um resultado excelente para o Vettel, que começou lá no final, como eu mencionei no começo do vídeo. Eu também queria mencionar que eu não pude evitar as risadas quando depois de tudo isso, dessa treta toda, o Alonso abandonou. Ele abandonou a corrida, o carro dele também teve problema e ele teve que abandonar. Assim como o companheiro dele, Esteban Ocon, que inclusive teve o problema antes. Foi um dia difícil para os franceses da Fórmula 1. E assim, o Ocon também teve que trocar o bico ali no começo da corrida, teve um problema com Latifi. Foi uma corrida difícil desde o início para ele, basicamente, assim como foi para o Gasly. E a última coisa que eu queria mencionar é o desempenho dos rookies nessa corrida. E pela segunda vez na história desse canal, vocês ouvirão um elogio a Yuki Tsunoda saindo de minha boca. Porque sim, ele teve uma corrida muito boa, também terminou pontuando e teve uma performance forte mesmo, sabe? Com competição com Bottas, que não é o cara conhecido por mais combatividade ali, mas querendo ou não, ele estava segurando, batendo de frente com uma Mercedes, algo a se elogiar. Ainda mais levando em conta que o Tsunoda é um piloto RBR, e a RBR obviamente também está olhando para o Bottas, porque é o campeonato de construtores que dá o dinheiro, então é importante que o Bottas não vá muito bem, e mais uma vez ele fez um serviço ali importante para a equipe dele, pelo menos tentou. Na Turquia também ele segurou o Hamilton algumas voltas, então já são 2 corridas em que ele mostra mais serviço para a equipe principal do que ele mostrou no resto do ano inteiro. E a última observação, obviamente, é sobre a Haas.
ou no caso, como o Mazepin é ruim. Gente, ele quase levou volta do Schumacher. O Schumacher tava mal? Tava, porque ele tá numa Haas. Mas ele quase levou volta do Schumacher. O único negócio do Schumacher nessa corrida foi que ele não respeitou bandeira azul, né? Ele demorou muito tempo para dar ali o espaço pro Verstappen passar. Bandeira azul, para quem não sabe, é quando você leva uma volta do líder, porque aí aparece bandeira azul e você abre espaço pro líder passar. E o Mick demorou para dar esse espaço pro Verstappen passar. Bem no finalzinho da corrida, o Verstappen ficou meio... E aí, irmão, não vai sair da frente? Mas esse foi o único defeito do Mick, e mesmo com essa lentidão em relação ao Verstappen ali, ainda assim ele quase abriu uma volta de vantagem para o Mazepin. Eu não sei. É isso. Essa é a observação. O resto acho que nem precisa falar, né? É só isso mesmo. Ah, e queria falar aqui uma observação fora de resumo de corrida e tal, que a Jamie Chadwick ganhou a W Series. Muito feliz por ela, aqui falando de uma pessoa que merecia muito mais espaço no automobilismo do que certas outras pessoas. Mas o negócio é que eu queria comentar sobre W Series, sobre Jamie, porque eu também falei sobre isso nos comentários aqui do canal um tempo atrás, que infelizmente eu acho que não vai rolar de uma mulher chegar à Fórmula 1 assim, sabe? Eu acho que a melhor coisa seria uma pessoa como a Jamie ir para a Fórmula 3, ir para a Fórmula 2, ir para uma categoria misturada aos homens, sabe? Essa seria a melhor chance e o melhor passo para uma mulher que queira chegar à Fórmula 1 como pilota oficial principal e não como piloto de testes ou piloto reserva. A Jamie tem a ligação com a Williams, agora ela tem os pontos suficientes na superlicença para participar de um treino livre pela Williams, mas ainda assim existe uma certa barreira de um carro da W Series ser um carro de Fórmula 3 um pouco pior, sabe? Um pouco mais lento. Então por isso que eu digo que atualmente eu acho que o caminho mais provável assim para uma mulher chegar à Fórmula 1 como piloto principal seria participar de Fórmula 3 ou Fórmula 2 tradicionais, assim, com os homens. E eu não vejo isso acontecendo, de uma mulher chegar à Fórmula 1 como piloto principal logo, nos próximos 5 anos, sabe? Porque vai ser uma fase de muitas mudanças na Fórmula 1, de estrutura, de regulamento, de prioridades, de combustíveis, etc, etc. E eu acho que infelizmente existe um pensamento de que uma mulher voltar a correr na Fórmula 1 é um negócio muito revolucionário, sabe, muito ousado, mas querendo ou não, numa categoria muito movida por dinheiro, eu acho muito difícil que uma mulher tenha o apoio suficiente para chegar à Fórmula 1 logo. Outras pessoas, às vezes menos talentosas do que pessoas como a Jamie, acabam ganhando a chance porque elas têm esse apoio financeiro, de patrocínio e de influência também, né? Porque é muito sobre influência e é algo que me deixa triste, sim, mas é a realidade. Independentemente dela conseguir os pontos para poder estar na Fórmula 1, para poder participar de testes pelo menos, às vezes testes sim, pela mídia positiva que pode trazer para Williams, por exemplo, sabe? Mas daí a promovê-la a piloto principal, eu sou bem cética, assim. Gostaria de estar errada, mas eu vejo que os pilotos que falam de uma piloto mulher nos próximos 10 anos, eu acho que eles são caras mais precisos, sabe? Com análises mais precisas, assim. Otimistas ainda, mas mais precisas do que pessoas que acham que isso vai acontecer logo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se tudo sair como planejado, eu volto com o perfil do Gasly. Se vocês tiverem dúvidas, observações, críticas, ideias, críticas construtivas, por favor, comentem aqui embaixo, porque mais uma vez eu ando meio pra baixo de gravar vídeos, um pouco desmotivada. E eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que me manda uma mensagem, que tira o tempo pra isso. De verdade, vocês me ajudam demais, melhoram os meus dias. E um beijo e até a próxima!